Conforme temos mostrado esta semana no 15 Minutos, a Justiça determinou uma multa de R$ 2.500 por dia para o prefeito Demerval Neto por descumprimento de decisão judicial. A equipe do 15 Minutos conversou na tarde de ontem com a doutora Luciana Soares Rodrigues, promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em Nova Friburgo. A promotora explicou o que gerou o pedido de multa ao prefeito. O Ministério Público, através das promotorias de tutela coletiva, ingressou com uma ação buscando a implementação de um plano de contingência que abrangesse todas as áreas de risco do município. A liminar foi deferida 3 dias depois pela juíza da primeira vara civil, contemplando todos os pedidos. Os prazos começaram a vencer no dia 3 de outubro. Portanto, o Ministério Público, acompanhando o cumprimento dessa liminar, verificou que 3 das obrigações estavam vencidas e não foram cumpridas. Então, em razão disso, optamos por pedir a multa pessoal do prefeito. Doutora Luciana falou sobre as determinações com prazos vencidos e que não foram cumpridas pelo município. Seria a divulgação do mapeamento de áreas de risco para que a população que mora nessas localidades tenha consciência de que está numa área de risco, a divulgação dos locais de apoio seguro para cada uma dessas áreas de risco, ou seja, a população que reside em área de risco, ao receber um alerta de chuvas fortes, deverá se encaminhar para este ponto seguro na comunidade. A divulgação de alertas do monitoramento climático através de mensagens de texto por celular. Essas mensagens de texto elas serão recebidas por qualquer cidadão que se cadastrar gratuitamente. A decisão da juíza Paula do Nascimento determinava que essas 3 ações com prazo já vencido fossem realizadas de forma conjunta entre Estado e município. A promotora explica por que, então, não foi feito um pedido de multa pessoal também para o Estado, ou seja, para o governador. O pedido de multa pessoal foi apenas da autoridade municipal, em razão da diferença da data em que cada autoridade foi cientificada da decisão. O município tomou conhecimento da decisão judicial antes do Estado, devido ao trâmite burocrático para a cientificação do Estado. Então, só o prazo do município venceu no momento em que o Ministério Público pediu a multa pessoal ao prefeito. O prazo do Estado ainda não havia vencido. E essa multa, no caso que o prefeito pode ter que pagar, passa a valer a partir de 5 dias da notificação. E o prefeito pode recorrer dessa decisão? Sim, o prefeito pode recorrer dessa decisão. Esse recurso chama agravo e pode ser interposto em 10 dias. E na tarde de ontem aconteceu uma coletiva de imprensa no auditório do Centro de Formação Profissional, na antiga rodoviária Leopoldina. A imprensa esperava que o prefeito Demerval Neto comparecesse para responder aos questionamentos sobre a multa imposta pela Justiça a ele e ao município. Demerval não apareceu e a coletiva contou somente com a presença do secretário municipal de Ordem Urbana, Coronel Hudson de Aguiar Miranda, do subsecretário de Defesa Civil, Tenente Coronel João Paulo Mori, do subcoordenador da Defesa Civil, Robson Teixeira, e do procurador do município, Dr. Robson Oliveira Breder. Essa reunião junto à imprensa seja para dar uma resposta com referência à nota à imprensa veiculada pelo Ministério Público, correto? Em relação às 3 exigências da Justiça com prazo vencido, eles informaram que 2 já foram cumpridas: a divulgação de locais de apoio e das áreas de risco na internet. Questionamos que até o início da tarde de ontem, as áreas de risco ainda não constavam no site e fomos informados pelo procurador do município que agora as informações já estão disponíveis no site da Prefeitura. Em relação à terceira exigência, a do cadastramento gratuito da população para recebimento de torpedos SMS no celular com alertas de chuvas, conforme antecipamos ontem no 15 Minutos, ainda não há uma definição, pois a Prefeitura alega estar com dificuldade de negociar com as operadoras de telefonia. Questionamos a respeito da contratação de novos engenheiros e geólogos pela Defesa Civil Municipal, visto esta ser também uma exigência do Ministério Público e determinação da Justiça próxima do prazo de vencimento.
Segundo o Coronel Mori, até o momento só foi contratada uma geóloga. Segundo ele, a dificuldade é encontrar profissionais disponíveis para o trabalho. A ideia, na região não tem um geólogo sequer. Tá? Essa geóloga só veio do Rio de Janeiro. Então a dificuldade é encontrar o profissional realmente. E ela está, inclusive, já até passando a semana toda aqui, coitada, sozinha. Foi a única que nós conseguimos. Michele Cerqueda, ela está vendo o Rio de Janeiro, mora em Nova Iguaçu, está tendo problema de hospedagem, de alimentação, ficando longe da família. Procuramos nos municípios próximos, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, e não encontramos nenhum geólogo disponível que queira trabalhar na prefeitura. O prefeito Demerval Neto não participou da coletiva de imprensa. Questionado a respeito da multa pessoal imposta ao prefeito, o procurador do município respondeu que, por se tratar de multa pessoal, não sabe informar se o prefeito vai recorrer, mas disse que, se isso acontecer, deverá ser com advogado próprio. Acredito que ele vai recorrer, mas essa questão, como é uma multa que é imposta pessoalmente ao prefeito, ele vai recorrer certamente por meio de um advogado, né? Alguém que vai representá-lo nessa questão. Em relação à multa de R$ 5.000 imposta ao município, ou seja, aos cofres públicos, o procurador disse que a prefeitura está recorrendo. Ele também afirmou que o governo já sabe que há prazos determinados na ação que não serão mesmo cumpridos. Nós recorremos, nós entramos com recurso com o nome agravo de instrumento junto ao tribunal. Esse recurso está pendente de julgamento, ele será julgado no futuro, não sabemos quando, mas esse recurso, em regra e a princípio, ele não possui efeito suspensivo, ou seja, ele não suspende a nossa obrigação de cumprir a decisão até que o tribunal venha decidir, né? Então nós estamos dando cumprimento a tudo que foi determinado na decisão, né, como explicamos, e vamos aguardar o julgamento desse recurso. Esse recurso para nós é até muito preventivo, porque se algo não for cumprido, nós vamos insistir no futuro, no julgamento, na necessidade de melhor apreciação desse recurso quanto a esses pontos que não forem cumpridos. Porque é uma decisão que é muito importante, mas que não é fácil de ser cumprida. Nós temos aqui a obrigação de treinar toda a população até um determinado prazo, que nós já sabemos de antemão, né, que isso não será possível, esse treinamento efetivo. É possível, como o coronel já disse, foram concluídas as palestras, né, serão realizadas novas palestras, né, mas o treinamento efetivo é difícil, não tem como treinar toda a população. Até porque o simulado, eu tive conversando com o tenente-coronel Mori, ele me corrige se eu estiver falando bobagem, esse treinamento depende até da instalação da sirene, para que ele seja realmente, tenha uma eficácia maior, para que a população até se habitue com o som da sirene, saiba como agir. E essa instalação não são todos os pontos que necessitam que tem esse sistema de sirene instalado hoje. Então, esse recurso realmente é para isso, né? Nós vamos insistir no julgamento, principalmente naquilo que não for possível de cumprimento, mas ele já foi interposto. E o Ministério Público alerta que continuará fiscalizando as ações do poder público e cobrando as soluções. O Ministério Público continua acompanhando o cumprimento da liminar e verificando que, vencido o prazo, este foi descumprido, o Ministério Público adotará outras medidas para fazer valer a decisão.